Amém. Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez. Boa noite. Mais uma vez. Deus me deu nessa noite um sonho, nessa madrugada, na verdade. E depois da oração da madrugada que a gente faz, né? Terminou a oração, aí eu fui deitar, né? E Deus me deu esse sonho. Foi, na verdade, uma luz espiritual muito grande. Eu me acordei toda dolorida, quase um levanto da cama, na verdade. Toda moída aqui, essa região aqui da parte aqui de baixo. Foi assim. Eu estava numa casa com um pastor e tinha uma janela e a gente estava olhando para o céu. E de repente ele disse assim: que luzes são aquelas que estão vindo ali? Aí eu disse: quais luzes? E era de noite, não era de dia, era de noite. Quais luzes? Aí eu olhava e quando eu focava a vista, que eu olhava, aí vinha duas luzes, muito rápido. E a gente tinha entendimento, discernimento que eram anjos que estavam vindo. E aí a gente corria para fora do quarto porque eles iam na direção da gente e eu caí dentro do quarto, né? Vinha aquela luz que era bem miudinha, que surgiu do nada, de repente vinha crescendo e a gente correu para fora do quarto. Aí quando a gente saiu do quarto, eu já fui dobrando os meus joelhos como eu faço na cama, me ajoelhando em alguma coisa que tinha lá. Parecia a borda da cama também, assim, eu me ajoelhava e já ficava assim, pedindo ao Senhor misericórdia, porque até o momento ninguém sabia o que ia acontecer. E tinha o David Flávio também do meu lado de joelho. Nessa hora, o pastor já não estava mais lá. Aí, demorava assim alguns instantes, eu lembro, eu de joelho, pedindo ao Senhor misericórdia, e esperando a qualquer momento eles saírem de dentro do quarto para vir na direção da gente. E saía primeiro um deles era em formato normal de homem, ele estava, né? E ele tinha a aparência de uma pessoa assim, um pouco mais madura, né? E ele saía de lá, quando ele saía de lá, ele já passava por mim e pegava uma espada, colocava assim na minha cabeça. Botava a espada assim em cima da minha cabeça. E eu tinha nessa hora que ele fazia isso, entendimento que ele não era mau, que ele era bom. E aí, quando eu tinha esse entendimento, depois que ele colocava a espada na minha cabeça, ele só fazia assim com a espada, sentia, e ele saía. E aí, nessa mesma hora, passou do quarto para fora o outro que veio também. Só que o outro, ele tinha uma aparência de homem, mas misturado com outro ser. Ele era mau. Esse eu tinha entendimento que era mau. Aí ele saiu, passou direto, né, de onde eu estava. E nessa mesma hora eu consegui visualizar ao resto da casa. Tinha uma mulher dentro da casa fazendo as coisas do dia a dia. E tinha um rádio ligado, com música, tocando música. Quando ele saiu de dentro do quarto, eu tenho entendimento que ele já se sentiu atraído por aquela música. Não era música mundana, era música de igreja, música gospel. E ele já se sentiu, eu tinha esse entendimento que ele se sentia atraído. E ele ia para lá. E aí ele ficava no meio da sala dela, parecia que ele estava assim, deitado. Ele tipo se deitava e ficava lá próximo e ela fazendo as coisas, né, normal dela. Aí eu perguntava, aí como o outro anjo já tinha passado, eu tinha criado coragem, né, tinha me levantado. Aí quando eu via ele, aí eu perguntava assim: não estão vendo que esse anjo está aí não? Que esse demônio está aí? Aí ninguém assim respondia nada, né? E aí eu pegava e dizia assim: vale, é por conta da música, né? Aí eu pegava e na mesma hora começava a cantar o louvor da harpa,
né, com o hino 10. Aí eu cantava: glória a Deus o Pai eterno. Aí eu cantava bem alto. Aí quando eu começava a cantar, aí ele se levantava, se irava, se levantava, né, e ele saía dali, daquele local. Ele saía. Aí ele saía dali e de repente eu já me via num outro local. Era como se fosse era um local público, grande, tinha muita gente lá, e eu via ele lá, na mesma posição que ele estava lá na sala da mulher. Ele estava lá, e ao redor dele tinha muita gente assim, e ele eu tinha entendimento que ele estava seduzindo as pessoas, assim, enganando as pessoas, né? Ele estava ali posicionado naquela posição muito confortável, que ele estava lá, até com a perna assim dele, uma perna de monstro assim, inclinada. Ele estava inclinado e ele estava lá, e as pessoas que estavam ao redor dele, eu tinha entendimento, estavam sendo enganadas por ele, estavam sendo seduzidas por ele, estava ali dormindo assim, vivendo a sua vida normal, certo? E seduzidas por ele, assim, como se nada tivesse acontecendo. Elas não enxergavam ele no meio delas. E ele estava ali, toda à vontade. E aí, nessa hora, quando eu chegava, eu vi o Aldemir Flávio como se estivesse lá. Como não? Ele estava lá, como se tivesse sendo seduzido também por aquela situação ali, né? E aí, eu pegava e dizia assim: Aldemir Flávio, ele é mau, ele está te enganando, ele é mau. Aí ele mal me dava atenção. Aí eu chamava a atenção dele. Eu dizia: Aldemir Flávio, ele é mau, ele está enganando, ele é mau. Aí ele, nesse momento que eu insistia, o Aldemir Flávio deixava de olhar as outras coisas que ele estava olhando e se virava para mim. Quando ele se virava para mim, para me dar atenção, aí nessa mesma hora ele via isso, entendeu? Ele via, tipo assim, ele estava aqui no canto dele, aí ele fazia tipo assim para olhar, porque foi a hora que ele me deu atenção, que ele sabia que ele ia me ouvir. Aí eu dizia: ele é mau. Quer ver como ele é mau? Quer ver? Ele é mau. Aí eu comecei a cantar. Jesus sim vem. Por isso que a gente cantou. Foi esses dois louvores que o Senhor mostrou. E eu cantava bem alto: Jesus sim vem. Eu ficava assim: do céu em glória ele vem, ecoa nova. Aí quando eu ia cantando, aí eu conseguia ver um comércio, tinha umas pessoas no comércio e tinha outras pessoas também, e à medida que eu ia cantando, eu olhava e algumas pessoas iam se contagiando com aquele louvor e iam cantando também, né? Aí eu via aquelas pessoas que estavam dentro daquele comércio cantando, algumas mulheres, de repente eu cantando e dançando para o Senhor, e dançando e cantando louvor. Eu via a Marcele do meu lado cantando também, sabe? Via uma prima minha também cantando, a Márcia, e ele ficava irado, revoltado. Aí algumas pessoas que estavam ao redor dele começavam a se contagiar com o louvor também. Aí começava a cantar para o Senhor, o mesmo louvor que eu estava cantando. Aí ele se sumia daquilo ali. Aí nessa mesma hora eu já me via andando, saindo daquele local, e a Márcia, que é a minha prima, ia comigo. Aí eu dizia: Márcia, eu tenho um projeto lindo, Deus me deu um projeto lindo, né? Fazer esse trabalho, Deus me deu esse projeto lindo, vamos fazer? Ela disse: não, eu não quero não. Eu disse: mas eu vou fazer, porque Deus me deu. Aí eu ia andando, continuava andando. E aí eu ia nessa caminhada andando e tinha que ir para algum lugar, fazer alguma coisa que eu não sei. Só que eu ia andando, aí de repente veio na minha mente que eu estava indo para aquele lugar, mas não era para mim ir para aquele lugar. E aquele lugar era uma armadilha dele, né, para me fazer desviar do que eu estava fazendo. Aí na mesma hora que eu tinha esse entendimento, eu voltava.
né? Aí eu voltava. Quando eu voltava com tanta assim convicção de que não era para mim ir para aquele local, que eu ia andando e de repente os meus ouvidos se abriam, sabe? Eu ouvia a voz dele, ele dizia assim: você hoje recebe o que você merece, com uma voz bem áspera. E aí eu sabia que ele queria pegar o Aldemir Flávio. Aí eu seguia. Quando eu cheguei num local, eu tinha uma casa, só que a casa era alta, sabe? Bem alta, e tinha uma escada muito íngreme, como se fosse uma escada de madeira. Mas a escada era muito íngreme, era dificultosa. Aí tinha umas pessoas também lá próximas e eu começava já a subir para ir lá para cima, porque eu sabia que o pastor estava lá em cima, sabe? Eu sabia que ele estava lá em cima. E detalhe, quando o anjo mal desceu, eu tinha entendimento que ele não podia lutar contra o pastor. Eu tinha esse entendimento. Aí, voltando para lá, quando eu chegava lá nesse local, na casa, que eu tinha que chegar nessa casa, e eu queria saber, né, para ajudar a proteger o Aldemir, porque eu sabia que ele queria matar o Aldemir também. Aí eu ia subir. Quando eu ia subindo a escada, eu subia com a maior dificuldade. E eu subindo a escada e a janelinha pequenininha lá em cima, sabe? A janela é pequenininha e eu ia subindo com muita dificuldade, subindo. Aí quando eu chegava lá em cima, aí eu ia subindo e olhando. Aí quem estava lá em cima era o anjo que tinha colocado a espada na minha cabeça. Ele estava só na janela olhando para mim. Estava olhando para mim. Aí de repente, quando eu estava chegando lá em cima, que eu ia passar, aí tinha uma coisa aqui na frente da escada que eu tinha que me abaixar para me poder passar por baixo dela. Era uma dificuldade a mais do que eu já tinha passado para subir a escada. E eu tinha medo de me abaixar para poder passar por baixo dela, porque se eu me abaixasse eu poderia cair. E nessa hora que eu tinha esse entendimento, aquele demônio que eu tinha enfrentado ele 2 vezes, com louvor ele tinha fugido, né? Ele estava lá embaixo. Aí quando eu ia me abaixando, aí ele segurava na escada, lá embaixo. Aí ele começava, aí nessa hora eu me abaixava daquela parte alta que tinha que me impedir de passar, porque enganchava assim na minha cabeça. Aí eu me abaixava e conseguia botar uma perna aqui por dentro daquela janela, daquele espaço que eu ia entrar. Quando eu fazia isso, eu me lembro claramente que minha perna aqui pegava assim na parte da parede. Aí nessa hora ele começou a balançar a escada para mim cair. Começou a balançar a escada. Ele balançava tão feroz, e eu me segurando. Aí me segurando, e a escada balançando. Aí o anjo que estava lá na frente olhando, ele viu que eu não ia conseguir. Aí ele pediu para o Senhor me ajudar. Ele levantou a mão assim, e aí eu tinha entendimento de que ele estava pedindo para o Senhor me acolher, me ajudar. Aí nessa hora desceu 2 mãos assim grandes do céu, sabe? Eu de costa, eu via tudo isso. Aí desceu 2 mãos grandes assim do céu. Aí pegava ele, amassava ele assim, sabe? Quebrava ele todinho, amassava assim, igual como você amassa uma massa de pão que você está fazendo. Ele fazia, ele amassava todinho. Toda vez que ele amassava, saía a luz assim das mãos dele. Saía a luz. Aí era assim que eu conseguia entrar naquele local. Aí quando eu chegava lá dentro, aí o pastor estava lá, tinha outras pessoas lá que eu não sei quem eram elas, mas eles estavam lá dentro. Aí ele estava sentado lá numa parte da casa. Aí eu me sentava do lado dele, né? Aí quando eu sentava do lado dele, aí ele me entregava uns papéis brancos, bem alvos na minha mão. Aí eu ficava arrumando os papéis para poder devolver para ele de novo. Aí nessa hora o anjo
anjo chamava a gente rápido, que era para falar alguma coisa para a gente. Eu não sei, o anjo se antecipava de falar alguma coisa para a gente. E aí, quando a gente chegava assim, mais perto dele, eu tinha entendimento de que ele estava dizendo que aquele anjo que queria me destruir, que queria me matar, ele ia estar lá em cima de novo. Deus já tinha autorizado ele estar lá em cima de novo. E de repente ele está lá. Só que eu vejo ele, sabe? Como se fosse bonzinho, querendo ser bonzinho, se passar por bonzinho ali no meio daquelas pessoas que estavam ali. Ele estava querendo se passar por bonzinho. Aí eu andava, eu via ele ali quebrantado, vamos dizer assim, mas não é a palavra correta, porque não pode se quebrantar. Vamos dizer que ele queria passar por bonzinho, que estava ali, tinha levado a lição do Senhor e estava ali para fazer o papel dele, né? Que Deus tinha permitido. Aí eu pegava e dizia de novo, ele é mau, que ele estava no meio das pessoas de novo ali, ele estava no meio de todo mundo, estava lá. E aí eu dizia, ele é mau, ele é mau, ele é mau, ele é mau. Aí quando eu dizia ele é mau, aí eu começava a louvar o hino 300 de novo, com muita força, sabe, com muito fervor. Aí, de repente parou, acordei, entendeu? Acordei do sonho. Então foi esse o sonho que o Senhor me deu. Mas o que é mais interessante, que me chama a atenção, é que lá, quando eu estava louvando o Senhor, as pessoas iam se contagiando com o louvor. Elas iam cantando. Não era todo mundo que estava ali, mas eu ia cantando e dançando, e ele se irando de onde ele estava, e eu olhava assim e cantando e com tanta alegria e tudo. E quanto mais eu cantava, mais eu via as pessoas se contagiando. Então, esse foi o sonho. E essa parte foi que me chamou muita atenção. E além disso, eu passei o dia todinho vendo na minha mente, sabe? Aquelas duas mãos poderosas amassando aquele demônio, sabe? Era lindo assim de se ver, porque eu estava de costa nessa hora que ele estava fazendo isso, eu estava entrando, aproveitando para entrar, eu me abaixava e entrar. Mas eu tinha a visão do que ele estava fazendo, e ele gritava. Enquanto ele massacrava ele com as mãos, amassava, ele gritava, eram uns gritos horríveis de terror, né? Nessa hora que eu fui passar lá para dentro e que o Senhor estava massacrando ele. Então, esse foi o sonho que o Senhor me deu. Foi uma experiência maravilhosa, eu fiquei feliz porque o Senhor nos mostra um mundo espiritual que está acontecendo, né? E mostra também que o louvor, que é para a glória do nome dele, que qualquer um que estiver adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ame louvar o Senhor e almeje cantar para o Senhor a sua eternidade, com certeza não é em vão. Primeiro porque agrada ao Senhor, e segundo porque muitas pessoas também, né, vão ser chamadas através do louvor, da adoração. Porque eu também fui uma que me encantava com os louvores gospels, quando eu ainda nem conhecia ainda a igreja. Na época eram louvores gospel, né? Ninguém conhecia, mas eram louvores até santificados, que hoje não são mais, que isso já faz muito tempo atrás. Amém? Então esse foi o sonho que o Senhor deu. Né? Maravilha, vamos glorificar o Senhor pelas suas mãos maravilosas que nos dá livramento. Porque Ele é todo poderoso, é Jesus de Nazaré. É o nosso braço a cada dia. Interessante o louvor, né? Como tem poder de libertar, né? Vai libertando, né? As almas. Aqui eram poucas, né? Eram 3 pessoas na multidão. E o anjo ali mal, querendo enganar as pessoas, chamou a Ademir Flávio deu atenção, né? E também chamou a atenção das mãos. E como louvor é importante, esse louvor gospel. E ele estava todo imperoso, né? Não falar todo imperoso, tipo deitado. À vontade, assim, ó. Tipo assim, hoje ninguém vê, né? Mas aqueles filmes de antigamente mostravam os faraós da vida, né? Todo imperoso no seu trono. Ali todo imperoso ali, com a perna assim, recebendo louvor. Recebendo louvor ali, ó. Todo mandando ali, né?
É assim, então não pode estar ouvindo louvor gospel, nem tome cuidado com isso aí, né? Eu vou postar, né? Vou postar para colocar. Amém?